Então, pessoal, começando a série de lives A Vingança dos Filmes B, né, que é enfim, com apoio do FAC Digital RS, né? E o primeiro convidado da Vingança dos Filmes B, a live, é um diretor que injetou sangue novo no cinema de horror nacional. Eu diria, aliás, que injetou litros e litros de sangue e gosma no cinema de gênero brasileiro. Estou falando de Rodrigo Aragão, com quem eu tive o prazer já de trabalhar em 3 longas-metragens, né? Aragão, que é diretor de filmes como Mangue Negro, A Noite de Chupacabras, Mar Negro, Mata Negra e o recém-lançado Os Cemitérios da Alma Perdida, né? Vamos ver, vamos chamar o Aragão para a conversa aqui. Esperando o Aragão entrar. Aí, Rodrigo Aragão. Olá. Grande Rodrigo Aragão. Bem-vindo à Vingança dos Filmes B, a live agora, através do edital, né, do FAC Digital RS. Né? Bacana, então, Rodrigo, prazer. Opa, pra quem ainda... agora, né, Christian? Podendo bater um papo com você aí. Saudade, rapaz. Pois é, cara, me chama pro novo filme aí, meus pô. Amigos. É só me chamar pro novo filme que eu tô voando pro Espírito Santo. Né? É bom, Rodrigo, você aguenta o tranco. Já provou. Se tem alguém que ainda não conhece o teu trabalho no cinema, né, resuma para nós, tuas palavras. Quem é e de onde vem Rodrigo Aragão? Rodrigo Aragão sou eu. Eu sou um cara que dedicou a vida a fazer monstros. Sou do Espírito Santo, numa cidade chamada Guarapari. Cresci num bairro chamado Jabaraí, na beira do Mangue ali. E sempre quis fazer filmes de terror e consegui fazer filmes de terror. Estou lançando agora meu 6º longa-metragem. E é isso, bem contente. Conheci muita gente legal nessa trajetória aí. E estamos aqui, feliz da vida de estar fazendo mais filmes de terror brasileiro. Que bacana, cara. Então, assim, Rodrigo, sempre que eu penso assim, como a gente se conheceu, isso me remete a um ano muito marcante para o cinema de gênero brasileiro, que foi 2008. Em 2008 foi, enfim, o retorno do José Mojica Marins, né, com o seu personagem Zé do Caixão no filme Encarnação do Demônio, né? E surge Rodrigo Aragão com Mangue Negro, e eu estava presente na primeira exibição do filme aqui em Porto Alegre, a primeira exibição pública, né, do filme. E, enfim, tu era uma incógnita, o filme era uma incógnita, a gente não sabia muito bem o que esperar, né, o que estava por vir. E ao final da sessão, o público, enfim, estava extasiado com o que tinha acabado de ver. Foi uma sessão incrível. E de lá para cá, tu se tornou uma referência, né, dentro do cinema de horror nacional. Aí eu te pergunto, o que tu acha que mudou nesses 12 anos, depois de 6 longa-metragens? Qual a principal diferença entre o Rodrigo Aragão de 2008 e o Rodrigo Aragão de hoje? Profundo isso, né? Bem, essa sessão aí que a gente se conheceu, né, Christian? Foi uma sessão muito especial na minha vida. Provavelmente foi minha sessão, a melhor sessão. Como eu falo, eu sonho muito com o cemitério, é um sonho muito antigo meu, é mais antigo que o Mangue Negro, e sempre pensei na sessão dele. Estamos vivendo um ano que eu esperava ter uma sessão bacana assim, e o Corona nos tirou isso. Mas eu acho que as minhas 2 primeiras sessões, eu que sonho em fazer filme desde os 13 anos de idade, primeira vez que eu peguei uma câmera, coloquei uma pessoa
supostamente um ator na frente e tinha um roteiro. Foi em 81. Não, 91. Então estava com 14 anos de idade. Então esse primeiro momento de mostrar um filme, ele é muito sonhado, muito esperado. Eu acho que há duas sessões muito interessantes. Foi a primeira sessão do Chupa-Cabras, o curta-metragem, que foi em um festival universitário de cinema cabeça, pseudo-cabeça, coisa assim, mas era uma sessão muito chata, estava tendo muito filme intelectual parado, e aí eu passei um filme de um cara amassando a cabeça do monstro, tiro e correria, a plateia pirou, cara, foi muito legal. E essa sessão me deu força para entrar de cabeça no Mangue Negro. Eu acho que uma sessão do Mangue Negro eu nunca mais consegui aquele efeito, justamente por isso. Eu reconheço que não é um tipo de filme feito no Brasil, e eu tinha uma plateia totalmente despreparada para aquilo. Né? Eu também estava porque na época a gente ouvia rumores de que havia um maluco no Espírito Santo que estava fazendo um filme, enfim, independente, de zumbis no Mangue, mas aquelas notícias que chegavam muito, né, efêmeras para nós, e a gente não compreendia bem o que era o projeto, qual era a dimensão também do projeto, e acho que a grande surpresa foi ver o que tu conseguiu fazer com um orçamento tão baixo, e a maneira, acho que nunca a gente tinha visto alguém utilizar efeitos práticos do cinema brasileiro como tu utilizou. E isso para um fã de horror que cresceu vendo filmes dos anos 80 e adorando, né, efeitos práticos, aquilo foi um choque, assim, ver o que tu conseguiu fazer com tão pouca grana. Né? Eu brinco, fã de horror, eu sou nós somos pessoas muito chatas, né? Então, a partir do momento do segundo filme, sempre eu ouvi, pô, esse filme anterior foi melhor, viu? Então, quando eu lancei A Noite de Chupacabra, eu vi, olha, o Mangue Negro era melhor. Quando eu lancei o Mar Negro, A Noite de Chupacabra era melhor. Quando eu lancei, sempre... Mas eu acho isso interessante também, que eu acho que nenhum filme meu é parecido com o outro. E isso, de certa forma, decepciona muitas pessoas, que tem gente que até hoje quer ver um outro Mangue Negro, né? Eu acho que esse é meu curso de cinema, é fazer esses filmes e pensar, cara, o que eu vou fazer agora? Então acho que A Noite de Chupacabras foi um bang bang com o Monstro da Lagoa Negra, era isso que eu estava querendo fazer. Já no Mangue Negro, o último plano, pouca gente percebe isso, tem o castelo, a igreja lá dos Perdidos, a igreja, tá lá. Até tu já introjetou que é castelo agora, Rodrigo. Todo mundo chama de castelo, aquela porra. E Na Noite de Chupacabra, o livro de Cipriano já estava lá. Então eu venho me preparando para isso muito tempo, né? No Mar Negro, penso, qual é o maior monstro que eu consigo fazer? Eu quero muito fazer monstro gigante. Nas Fábulas, treinar para ser produtor, ver se eu gosto dessa coisa de produzir ou não gosto. O Mar Negro, ou A Mata Negra, um filme com uma estrutura um pouco maior, com um roteiro um pouco mais, não muito, mas um pouco mais sóbrio, né? Com menos personagens, com menos... foi muito interessante também, para chegar nesse ponto agora do Cemitério, que é um épico. Eu acho que eu estou fechando um ciclo na minha vida, ao mesmo tempo que o cinema de terror brasileiro também está fechando um ciclo. Não sei direito o que vai acontecer agora, mas em 2018, diz o Carlos Primati, que foram 37 produções de terror no Brasil. Né? Então nós estamos saindo de 3 em 2008 para 37 em 2018, e uma tragédia nesses últimos 2 anos. Então acho que a gente vai ter que se reinventar também. Então acho que é um ciclo novo que está acontecendo, mas
eu acho que a principal coisa que mudou, Christian, para resumir a resposta da sua pergunta, é o seguinte. Sim. Em 2008, sempre quando eu falava para alguém que eu ia fazer um filme de terror, eu sempre escutava a seguinte resposta: não se faz filme de terror no Brasil, tá doido? Isso não se faz. Eu acho que hoje a gente não escuta mais isso. Você pode gostar, pode não gostar, mas essa resposta não. Hoje se faz sim filme de terror no Brasil. Eu acho que isso é a principal coisa que mudou. Com relação a essa questão dos fãs de horror, Peter Jackson sofre até hoje, todo mundo espera novamente que ele faça Fome Animal. Então eu acho que não seria diferente com o Rodrigo Aragão. E, bom, tu também já fez o saco de zumbis, né? Pretende fazer algum novo filme de zumbis ou não? Rapaz, eu vou te falar que eu faria. Adoraria fazer um remake do Mangue, ou transformar em uma minissérie, ou uma coisa assim. Uma série eu acho que é uma jogada bem interessante. Adoraria. Mas para mim teria que ter uma grande diferença. Ele não poderia ser um filme sem grana, porque senão você está repetindo a mesma coisa. E eu entendo perfeitamente Peter Jackson, velho. Eu sou um dos fãs, eu acho que o Fome Animal é um filme muito fundamental na minha vida, assim. É o filme provavelmente que eu mais vi na vida. E eu repeti muito isso. Poxa, eu quero ver esse cara agora com esse poder, com essa... repetir isso aí. Mas, cara, ele já fez tudo em Fome Animal. O que mais você vai fazer ali? O cara já extrapolou todos os limites, já experimentou tudo ali, ele tá ali. Então, para você fazer uma nova coisa, você precisa ter um diferencial, precisa ter alguma motivação a mais para você poder ir um pouco além daquilo ali que você já foi, né? Então, acho isso um pouco chato das pessoas, assim, que às vezes... Querer mais do mesmo, né? Perdeu as características porque ele era bom antigamente, né? Mas também se você ficar preso naquilo ali, eles podem falar que Ciclano não faz coisas novas, não está preso no mesmo ciclo, né? Então, para mim, cinema é acima de tudo. Bem, você já me conhece de set, de imagem. Eu me divirto mais que todo mundo. O cinema é muito diversão. Para mim me divertir, eu tenho que estar fazendo uma coisa diferente. Eu acho que isso aí é muito legal, assim. Nunca fiz uma luta de espada. Poxa, vamos fazer a luta de espada, que vai ser bacana nesse filme. Eu sempre me divirto muito no set dos teus filmes, apesar de sofrer muito também. Para quem não sabe, uma das frases preferidas do Rodrigo durante a filmagem é: a dor é passageira, a arte é eterna. É assim que ele te convence a fazer as cenas mais estapafúrdias, né? Mas, Rodrigo, tu começa com um filme de baixíssimo orçamento, que é o Mangue Negro. Há uma evolução a olhos vistos do teu trabalho, que a cada filme, enfim, a gente percebe a tua evolução como diretor e as questões dos efeitos, a produção, né? Então tu sempre busca atingir um patamar melhor no próximo filme. O Cemitério das Almas Perdidas, ele é o teu maior filme até agora, e talvez seja a maior produção já realizada no Espírito Santo, né? É um projeto que demorou 20 anos para ser concretizado, e ele teve agora a sua primeira exibição no Cine Fantasy, né? Como é que está sendo a partir dessa recepção? Como é que foi essa experiência com o Cemitério? Eu acho que está sendo maravilhoso. Recebi críticas que me emocionaram muito, né? É muito interessante esse relacionamento com crítica. E eu sempre que eu penso nisso, que hoje em dia você tem críticos e tem um monte de gente que se acha crítico também e que todo mundo quer dar a sua opinião, e as pessoas falam com muita, né? Deveria ter sido assim, deveria ter sido assado e tal. Tem pessoas que falam com uma certeza coisas que é impressionante, que parece que a pessoa não viu o mesmo filme que você fez, né? Mas eu sempre penso muito em Fome Animal.
em Peter Jackson. Quando saiu o VHS desse filme, eu lembro que eu comecei a alugar ele toda semana, todo final de semana eu alugava, até que o dono da locadora me vendeu o VHS, falou que seria mais barato de vender, e eu era o cara que mais alugava lá. E uma vez eu fui para uma festa na casa de um amigo meu, que era aquelas festas de 4, 5 dias seguidos, e eu resolvi levar o VHS. Quando podia ter, né? Quando podia ter festa boa. Obriguei todo mundo a ver o meu filme preferido, Fome Animal. E eu coloquei 13 pessoas sentadas para assistir Fome Animal. Acabou com a festa. Acabei com a festa. Mas dessas 13 pessoas, eu diria que 7 falaram para mim que o filme era incrível, que o filme era ótimo, que se divertiram, que riram, que ficaram enojados. E 6 odiaram. E eu ouvi coisas como: é o pior filme que eu já vi na vida, por que você fez isso com a gente? Esse filme é extremamente mal feito. Enfim. E ali eu percebi, cara, isso é um filme bom. É um filme que você embarca e compra. Não deixa indiferente. Não deixa indiferente. Eu acho que o filme, mais ou menos, ele não... É isso que eu não quero fazer. Então eu sempre achei que meus filmes, eles são isso. Eu tenho liberdades poéticas absurdas. Eu chuto balde muito. Você precisa de um grau de cumplicidade. O público precisa de estar disposto a dar aquele mergulho. Eu acho que quem dá aquele mergulho e tem o mesmo tipo de neuroreceptor, como diz o nosso amigo Giovanni, vai se divertir. Quem não mas aí entra uma questão, Rodrigo, que entra uma questão que é essencial para todo fã de cinema fantástico, que é a suspensão da descrença. Exatamente. É isso aí, cara. Que eu vejo que muitas pessoas querem racionalizar o cinema do horror de tal forma que eles acabam perdendo toda a fruição do que o filme está te propondo. Não embarcam no também que o fantástico. Cemitério, lá com o Eduardo Cardenas, tal, quando a gente começou o desenvolvimento dele até para os editais, a gente começou a fazer uma pesquisa para tentar fazer um filme mais coerente com a realidade da época, e chegamos à conclusão que o filme ia ficar chato. E nós íamos perder uma grande oportunidade de fazer um filme muito divertido. Falei, não, quer saber? Foda-se. Vamos chutar o balde e fazer fantasia. Então a tribo indígena que a gente está fazendo é original, tem referências, tem, mas nós não assumimos que são os cois da casa, são os tupiniquins, são... Não, criamos. No período que nós fizemos, não havia cemitérios daquela maneira no Brasil. Dane-se, a gente precisa de um cemitério, senão o filme não vai ser legal. Vamos fazer um cemitério. Né? E tem até algumas coisas que são discutíveis. Acho que ontem eu vi um rapaz fazer uma crítica falando um pouco mal do filme, falando que nessa época os portugueses e os espanhóis se odiavam, então nunca haveria numa caravela esses dois tipos de pessoas. Eu falei, não, dane-se, mas é muito mais legal você ter pessoas diferentes. Mas ele também não conhece. Mas aí já começa um erro histórico, porque Carlota Joaquina era espanhola, casou com... Tá vendo? Então não e confere... O seguinte, a questão histórica também, o Espírito Santo foi uma terra que era para ser uma muralha verde, era para ser o local que ninguém queria ir. Então quem vinha para cá eram os fugitivos, eram os condenados. Você morre aqui ou a gente arranca sua orelha e te manda para o Espírito Santo. Então tem essa coisa no grupo de refugiados. Então é isso, às vezes também você escuta críticas que a pessoa nem sabe ali a fonte, não tem uma pesquisa profunda.
Então, acho que crítica é o seguinte: a gente não pode ficar nem muito lisonjeado com as muito boas, graças a Deus tivemos, nem E muito nem ofendido abalado com com as as muito. suas. Exatamente. Mas eu estou muito feliz. Eu acho que o principal tem acontecido. As pessoas têm se divertido com o filme. Na verdade, essa é que é a grande intenção, se divertir. Rodrigo, um dos diferenciais dos teus filmes, para mim, é que tu trabalha com aspectos muito regionais. O teu horror ele é genuinamente brasileiro. Tu acha que esse é um dos motivos pelo qual existe um público que se conecta tanto com o teu trabalho? Muitas das coisas que eu levo para o cinema é o que eu aprendi lá na minha juventude estudando pintura e arte em geral. Assim. Eu pinto desde, sei lá, dos 9 anos de idade, eu faço quadro e tal. E alguns artistas mais, enfim, com mais experiências me ensinaram desde muito cedo que a maneira de você ser universal é ser regional. Isso é uma coisa que eu tenho, é muito importante para mim. E até porque é o seguinte, eu vejo muitas pessoas que querem fazer roteiros de novos Evil Deads, de novos Noites dos Mortos-Vivos, e você pergunta qual é o diferencial do seu filme para esse filme maravilhoso que já foi feito, que já foi consagrado, que você está querendo homenagear, né? Essa teunilinha entre a homenagem e o plágio. Então, acho que o diferencial que eu posso dar, o mais importante de todos, é regionalismo, que isso não foi feito ainda. Então, isso torna meus filmes originais, sim, e não plágios. Eu acho que se eu fizesse um filme de zumbis, de pessoas numa casa, que não tivesse um ambiente do mangue ou tal, seria mais uma das milhares de cópias da Noite dos Mortos-Vivos que a gente está acostumado a ver por aí. Nossa, o Foca Magalhães mandando uma pergunta: como é que está sendo a experiência com o streaming? Já estamos em tempo de pandemia e acho que está sendo a única forma viável, né? Como é que está sendo essa tua primeira experiência também de trabalhar com filme em streaming? Gente, é o seguinte, temos algumas questões aí. A questão do streaming no festival, ela é uma sensação ambígua. Porque, é claro, a gente faz filme, é muito legal a gente poder ir para um festival, encontrar os amigos, ver a reação de uma plateia, sentir as cenas que as plateias dispersam, a cena que a plateia ri, a cena que a... Né? Ver se você colhe um aplauso no final ou não, poder bater papo com as pessoas. Muitas vezes a gente acaba cortando o filme depois ou fazendo alguma modificação de acordo com esse feedback. É onde você conhece pessoas, né? Te conheci assim, né, Cris? Te conheci tantas pessoas importantes na minha vida graças a festivais. Então, assumir que O Cemitério é um filme de 2020... a gente sabia que ia ter isso, a gente ia perder isso que foi muito sonhado. Ao mesmo tempo, é muito interessante você ter a liberdade de várias pessoas estarem vendo o seu filme ao mesmo tempo no país todo. Enquanto hoje no Brasil é muito difícil você encontrar uma sala com 200 lugares, normalmente são 100 e poucos lugares, né? Então a plateia é super restrita. Então acho que o Cemitério, nessas poucas horas online, foram 1.500 televisões que passou o filme. Então você tem um alcance, pensar que cada casa tem mais de uma pessoa, tem um alcance muito maior. Isso também é interessante, saber que mais pessoas viram. Então é uma sensação meio lá, meio cá, não sei direito. É uma faca de dois gumes, né? Porque na verdade tu tá um público muito maior, né, do que às vezes tu ter 100 pessoas numa sala de cinema. Tu vai ter uma repercussão, uma visibilidade muito maior,
mas também a possibilidade do teu filme vazar no dia seguinte é muito maior. Né? É grande. E eu até diria uma coisa que talvez que tenha doído mais. Esse, indiscutivelmente, é o meu primeiro filme com capacidade técnica de entrar em uma sala de cinema em qualquer parte do mundo de cabeça em pé, de cabeça erguida. Então, assim, foi feito com uma Alexa, a correção de corpo é espetacular. O som do filme foi todo montado 5.1. O Xande dedicou 90% do tempo dele em fazer um som para salas de cinema. Então, só no final, acho que 5% do tempo dele foi para fazer a versão estéreo, que é o que todo mundo vai ver, é o que até está passando no drive-in, é estéreo, não é 5.1, né? Então, sim, é frustrante pensar que pouquíssimas pessoas vão ver o filme no seu potencial total, numa sala de cinema com uma boa projeção, 4K, bonitão, 5.1. Então quase ninguém vai ver isso. Vai ser uma coisa complicada. E essa a pandemia gerou algumas coisas bem estranhas, assim, porque ao mesmo tempo que os filmes são cada vez mais restritos agora ao streaming, existe também o retorno de algo que estava abandonado, que era o cinema de drive-in. Né? É incrível, para mim, de repente, no meio de uma pandemia, retorna algo lá dos anos 50, né? Que é uma coisa clássica dos anos 50. Estranho. É muito doido, mas eu acho muito bacana o cemitério ter sido exibido num drive-in, porque eu acho que um drive-in é o lugar ideal para um filme de horror. Eu imagino que deve ser uma sessão linda, eu ainda quero ir em alguma sessão, não fui nessa. E é isso. E conversamos muito sobre essa questão de se a gente ia guardar o filme para até tudo isso acabar, ou se a gente ia mostrar o filme. Decidimos mostrar logo o filme. A gente brinca que aí, se a gente guarda esse filme, não vai ser não vai ser um lançamento, vai ser um arremesso, né? Eu acho terrível essa coisa de você guardar um filme 1 ano, 2 anos, em uma gaveta, e talvez passe, o mundo muda, e as coisas mudam, e o filme fica velho sem ter sido lançado, né? E sinto também que o povo... nós estamos precisando tanto de fantasia, acho fantasia tão importante, um pouco assim. E eu acho que o Cemitério, acima de tudo, é um filme catarse, é um filme válvula, como eu sempre gosto de fazer, acho que todos os meus filmes são assim, né? Então acho que essa questão de você ver, sabe, uma índia heroína, um indígena heroína, um ator negro lindo, forte, dando porrada na cara de falsos profetas, colonizadores, escrotos, tal. Não é bom, cara. Já termina o filme. Ai, que legal. Eu acho que é um bom momento para as pessoas verem esse filme também. Mas, Rodrigo, assim, no processo de evolução dos teus filmes, eu acho que eles foram ficando cada vez mais políticos. Né? O que assusta mais? O horror da ficção ou a realidade brasileira? A realidade. Isso nem... Você sabe, Christian, eu tive alguns projetos sobre terror real. Tem um projeto que está aqui na minha gaveta em algum lugar chamado Zé Capeta, que é uma história real de um assassino, que é uma história incrível, que é quase um lampião que rolou aqui no Espírito Santo, na minha cidade, no meu bairro, na verdade. É um cara que teve uma infância terrível, teve uma juventude terrível. Um dia ele resolveu se revoltar e fez uma lista de todas as pessoas que magoaram ele na vida, divulgou a lista, soltou a lista no boteco, começou a matar as pessoas em ordem, com requintes de crueldade terríveis, assim. E eu fiz esse filme, conversei com jornalistas que cobriram as coisas, é um puta filme, assim.
Mas eu não quis fazer. Uma hora que eu falo, não, isso é baixo astral demais, cara, porque é de verdade. Para mim me encanta muito a questão de você extrapolar a realidade. Quando eu me penso em mim como contador de histórias, o que me interessa mais é o fantástico mesmo. Por enquanto eu não tenho interesse em fazer o terror real, cara, porque eu acho que o filme mais próximo, é pior do que o filme mais próximo que tu chegou disso foi o Memórias do Cineasta Canibal, que é meio inspirado nos Canibais de Garanhuns, né? Eu acho o mais próximo que tu trabalhou, mais próximo que tu trabalhou ali com horror real. Exatamente. E esse filme, por exemplo, foi uma furada que eu me meti, né? Porque teve um diretor chileno que me chamou para o projeto, junto com 2 diretores mexicanos, um argentino, então eram alguns diretores latinos-americanos que iam fazer um filme coletânea sobre crimes reais de seus países. E aí, esse caso de Garanhuns, dos canibais, ele é muito interessante. Resolvi fazer sobre ele. Quando eu comecei a pesquisa, ele é tão terrível, que eu resolvi não ser muito fiel a ele. Assim, pegar só um elemento e criar um fantástico também em cima daquilo ali. Mas acabou que cancelaram a porra do projeto. E eu que sou empolgado, já fiz o filme, estou com o filme aqui na minha gaveta, aqui, que quase ninguém viu. Passou no Festival de São Paulo, acho que o meu único filme passou no Festival de São Paulo. Passou no Vingança. 3 festivais. Passou no Vingança, é verdade. Passou no festival no Rio, passou no festival aqui em Vitória. Mas assim, eu acho que é o meu filme menos visto. E ele tem essa coisa, ele é uma pegada diferente. Eu lembro do ator que fazia o Thiago Ferri, que chegava uma hora, que é o único set meu que já teve isso. Eu lembro que chegou um momento que a gente ia ajeitar a luz lá, dele sair do ambiente e entrar no YouTube para ver um partoba, alguma bobagem. Ele fala, nossa, eu preciso ver alguma merda, cara. Porque que é muito pesado, o ambiente é muito pesado, esse clima é muito pesado e tal. E meus filmes, como você já participou, a gente nunca tem isso, né? A gente pode estar fudido, com frio, lascado, mas a gente sempre está rindo, porque é divertido, a gente está brincando de monstro, né? Outra coisa. Eu acho que o cineasta ele me ajudou até a eu bater mais nessa tecla. Não, eu vou fazer cinema fantástico, essa é a minha pegada. Se não for terror, eu vou fazer infantil. A minha segunda opção de vida seria fazer filmes infantis. O terror é mais divertido. Ali o Cinemoeda aqui está perguntando como é que tu vê hoje o cinema nacional atual, filmes como Quando Eu Era Vivo, né? Essa turma também que faz o cinema de horror, talvez elas vão por uma outra ótica, né? Uma outra abordagem, né? Mas filmes como Animal Cordial, Quando Eu Era Vivo, Boas Maneiras, né? Como tu vê esses filmes hoje? Eu costumo falar o seguinte, o terror ele tem ciclos, né? Bem, você estuda mais isso que eu, então se eu falar alguma bobagem aí você me corrige, mas a gente tem aí, década de 60, a questão dos filmes ingleses, né? 70, para mim é o ápice dos italianos, 80, os americanos, Splater, que eu amo tanto. Na década de 90, ali para 2000, a gente tem 90, você tem os japoneses de cabelo, né? 2000 e pouco a ultraviolência francesa. Eu acho que, então a gente tem ciclos. As ideias vão se desgastando e de repente um país pega e mostra, olha, essa faceta aqui. E há muito tempo que estamos ensaiando para um ciclo latino-americano. Eu acho que nós estamos vivendo o começo dele. Isso está acontecendo. Eu acho que o internacional ele está com poucas ideias.
A Latinoamérica é um cenário incrível, absolutamente incrível, em matéria de cenários, de bons diretores, de lendas, de folclore, e são coisas que foram pouco ainda explorados em grandes filmes. Então é um campo muito fértil e que pode vir a ser muito lucrativo. O cenário brasileiro, tudo que a gente fala de cinema no Brasil tem que ser de até 2 anos atrás, né? Porque entrar nesse desmonte agora é uma coisa muito específica. Mas eu acho que o movimento do terror brasileiro ele tem uma característica que talvez seja única de todos esses movimentos, que é uma variedade de estilos muito diferente. Porque quando você pega o ciclo japonês ali dos fantasmas cabeludos, você pega o Hideo Nakata, você pega o chamado, o grito, tudo é meio parecido, né? A estética é muito parecida, as criaturas são muito parecidas, os franceses, tudo é muito parecido, assim. No cinema brasileiro, não. Você pega o trabalho do Marco Dutra, da Gabriela Amaral, do Denison Ramalho, do Samuel Galho, meu. Paulo Biscaia. É diferente. Biscaia. Né? Biscaia, cada um tem uma linguagem muito própria, uma identidade muito própria. Cara, isso é de uma riqueza absurda. Absurda. Então é muito rico, mostra que é muito rico. Eu acho que em todo grande festival de cinema fantástico do mundo, nos últimos anos, tinha um filme brasileiro ali fazendo bonito. Agora, comercialmente, se essa riqueza toda vai nos atrapalhar a curto prazo, comercialmente, por não ter uma constância, ou se vai nos ajudar ao médio prazo, é um mistério. Eu não sei o que vai acontecer. Mas que o solo é fértil, cara. E está num momento maravilhoso. Assim. Com relação à recepção do público, né, apesar do público brasileiro consumir muito cinema de horror, né, ele sempre viu com desconfiança e até preconceito as produções nacionais. Salvo raras exceções, a gente não tem uma tradição de cinema de horror no Brasil. Uma coisa para mim está sendo muito mais sedimentada a partir de 2008, que começou a ter uma constância muito maior. Claro. Né? Tu conseguiu ver uma mudança na mentalidade do público nesse tempo? Tu acha que o público está sendo mais receptivo? Cara, eu acho que não só no cinema de gênero, mas no cinema brasileiro. É muito complicado. Muito complicado. É uma questão muito complexa essa aí, porque é o seguinte, a gente sente muito ódio, né? Eu acho que qualquer um que faz um filme, se você tiver um certo destaque, ou seu filme fizer um determinado barulho, você tem um movimento contra muito forte. E eu acho que o cinema brasileiro desperta muito ódio de muita gente ignorante. A gente vive num país que tem muita gente violenta contra a arte, né? Nesses dias eu estava vendo bem, até no trailer do meu filme, qualquer post sobre o cinema brasileiro, você sempre vê mensagens de ódio muito fortes, né? Então tem muito essa coisa do eu não assisti e eu odeio já, né? As pessoas já entram para não gostar. Não vi, não gostei. Não vi, não gostei. Então a gente sofre por tudo isso aí. A questão comercial é muito complicada. Eu hoje não tenho muitas esperanças em relação à parte comercial brasileira. Como eu disse, eu me sinto fechando um ciclo, conseguindo fazer filmes independentes no quintal de casa, até um filme de 2 milhões, com lei de incentivo, da qual eu sou muito, muito agradecido. Mas qualquer possibilidade de boa bilheteria vem de fora do Brasil. É um fato. Onde você é analisado única e exclusivamente pelo seu trabalho.
Não importa se você é brasileiro ou não é. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Denison Ramalho, que para mim é muito marcante, sobre o que eu acho que é a maior produção de terror brasileira, que é o Morto Não Fala, né? Que é um filme que no México, velho, uma distribuidora até pequena pegou o filme para fazer e eles colocaram na porta do cinema uma maca, fingindo um necrotério, montaram um cenário, colocaram um ator maquiado de defunto lá, então as pessoas vinham, tiravam foto, levava susto. Eles, em um final de semana, tiveram a mesma bilheteria de toda a campanha que o filme teve no Brasil durante, sei lá, um mês. E uma campanha de primeira, né? O Denison teve, né, levou muitos anos para fazer esse filme, foi uma campanha de primeira. E assim, eu tentei fazer coisas do tipo com Mata Negra, eu sempre fui a favor disso, desse tipo de interação, de fazer as pessoas irem no cinema por uma experiência diferente. E é totalmente fechado, a distribuidora não aceita, o cinema não aceita, que não se brinca disso. Né? Querem vender seu filme como filme trash mesmo, de fundo, de quintal. Então é complicado, a gente tem uma coisa muito complicada. E mais uma vez o terror brasileiro vai ser sempre essa coisa de ser reconhecido lá fora. E aí depois. Mas os teus filmes têm uma aceitação muito boa no México, né? Tem um público mexicano que adora teus filmes. Adoram, cara, santos mexicanos, bicho, como eu gosto daquele povo. Aquele povo gosta, sabe, de se divertir. Mexicanos, japoneses, alemães. Eu falo até essa questão dos diretores brasileiros, até por essa diversidade, eles têm territórios, né? Por exemplo, eu acho que o meu território mais forte é o Japão. Todos os meus filmes foram vendidos no Japão, estão na Netflix no Japão. Eu vendo, os japoneses são foda. Eu acho que o Marco Dutra são os franceses, o Denison são os canadenses. Eu acho que tem essa questão, assim, cada estilo pega melhor em um país. Do brasileiro... Mas eu tenho algo aqui que eu não sei se tu tem, mas eu tenho Blu-ray alemão. Ah, eu tenho também, cara, adoro esse Blu-ray. Muito melhor que o nosso. É incrível. Não sei por que diabos me colocaram na capa do filme, mas eu adorei. Eu estou dublado em alemão também no filme. Então... Não é bacana, cara? A interpretação da dublagem é muito boa, né? E, Christian, eu acho que você arrebenta aí nesse papel. Eu sempre conto para as pessoas, mas eu acho que o Mar Negro, para mim, é o ápice da loucura de fãs de terror, assim. É um filme feito por fãs, cara. Eu me senti... Eu acho que aquela festa de encerramento que vocês tiveram que ir embora ali é um dos momentos mais felizes da minha vida. Com certeza. Foi incrível. Porque eu consegui juntar um monte de gente doida, velho. Que é fã de terror, que tava ali por tesão, velho. As pessoas vieram da Nova Zelândia, do México. Dando né? sangue, literalmente, né, pela produção. Literalmente. Além de ser um microcosmo disso que a gente está vivendo hoje, porque, ao que parece, o Peter Bastov veio gripado, tossiu lá na salada e se espalhou, né, velho? E, quem não sabe, o Christian, naquela sequência final lá de matar zumbi, vários zumbis estão muito doentes. Foi a pior. Eu tava com 40 graus de febre. Né, 40 graus de febre. Morrendo, velho. Eu lembro que eu pegava a Christian tava mole. Eu falava, Christian, aguenta, Christian. Você tá matando zumbis com uma metralhadora giratória. A dor é passageira, a arte é eterna. O filme vai ficar pra sempre. Você tá realizando meu sonho de infância, Christian. Vai lá. E era mesmo, né? Eu acho que todo mundo passou por essa prova. Assim, eu lembro do Osso também, a cena da morte dele foi quando ele estava pior dessa maldita gripe, cara. Todo mundo ficou muito ruim, era uma gripe muito forte.
E é muito parecido com o que a gente vê hoje do Corona, né? Estávamos todos juntos, no mesmo local, era uma casa de frente para o mar, um vento muito frio, a casa muito quente para a iluminação, litros e litros e litros e litros de sangue. Aquela gripe se espalhou feito rastrilho de pólvora. Todo mundo horrível. Foi contaminado. Por isso que eu falo, velho, eu brinco, vida boa de crítico, que senta lá no arzinho condicionado, abre um vinho, um café e fala mal do filme do outro. Vai lá, velho. Se fuder lá, pegando uma gripe forte no meio do mangue, é outra parada. Rodrigo, a gente está quase chegando ao fim da nossa live. Daqui a pouquinho aqui o Instagram me avisa. Né? Vamos seguir a conversa, vamos seguir na conversa. Já que tu tocou nesse rótulo maldito que é o trash, isso é uma questão que parece não se esgotar entre os fãs de horror. Né? Mesmo o trash, ele sendo uma questão de estética e não de gênero, o público brasileiro ele associa imediatamente o termo ao cinema de horror. Como hoje tu lida com os rótulos? O trash ele virou uma maldição pra gente, porque é um termo complexo e muito amplo, e as pessoas não entendem, então empregam mal. Então, comercialmente, atrapalha muito. Né? As pessoas acham que se o filme tiver um pouco de excesso de sangue, ele é trash. Na verdade, não é bem assim. Né? Eu já vi matérias que chamam Fúria de Titãs, cara, o filme clássico lá, ou a versão clássica de filme trash, né? Que concorreu ao Oscar de efeitos. Né? Não é, cara? Uma super produção, belíssima produção, né? Então as pessoas não têm muito... É difícil, é bem difícil. E eu costumo falar, cara, é muito difícil para mim pensar em passar 5 anos trabalhando no filme, tendo cuidado com os detalhes, sendo extremamente meticuloso nas como é o cemitério, cada pedrinha, cada lápide tem um nome, está toda correta ali. 80% das coisas não aparece no filme, mas está lá. É um tipo de cuidado que a gente não tem se a gente estivesse brincando do que eu acho que é o trash. Se eu estivesse fazendo um filme trash, eu faria em um final de semana. Né? Sem me preocupar. Essa é a graça do filme trash, eu acho, pra mim. Faz, foda-se, né? Não importa se a atuação tá Pega boa. A filmadora da avó e vai fazer filme no teu quintal, né? Exatamente. Chama os amigos. É uma coisa tão complexa que, eu te falo, a distribuidora do Cemitério das Almas Perdidas estava lançando ele como filme trash. O principal hashtag era cinema trash, filme trash. Então, assim, você vê de uma falta de conhecimento de pessoas que estão no mercado, estão se propondo a fazer uma questão comercial e não conseguem usar esse termo. Então é um termo muito complicado, é bem difícil mesmo. Temos aqui Felipe Esbic, grande diretor também aqui do Rio Grande do Sul. Ele está perguntando quando que tu sente que tem uma mistura de temas que vale a pena investir ou quando tu sente que tu tem uma história legal para contar. Como é que surge isso para ti? Olha, eu gosto muito de contar minhas histórias para as pessoas. Normalmente, antes de sentar para escrever os roteiros, adoro tomar uma cerveja com os amigos e contar. Estou pensando no filme assim, aí tem uma reviravolta assim, e tarará, e eu vejo muito... Na verdade, às vezes eu nem estou prestando tanta atenção na reação das pessoas, mas no meu contar se aquela história é empolgante ou não. Porque tem muita coisa que você imagina, mas quando você verbaliza, você percebe que é meio xoxa. Eu acho que esse é um exercício que eu faço para saber se a história é legal, se ele vai dar um fruto bacana ou não. E eu vou confessar para você, pode parecer meio escroto falar isso, mas
todos os filmes que eu faço para mim. Eu acho que para o meu eu meio juvenil, meio infantil. Mas se tu não vai te satisfazer, tu não vai satisfazer o público, né? Eu acho que todo cineasta tem que fazer filme pra naquela si. Conversa do Fome Animal. Eu acho que as pessoas que gostam de coisas parecidas, é por isso que é um cinema de gênero, de uma fatia, né, do público. Quem gosta de coisas parecidas, do que eu gosto, vai gostar, velho. Não tem como não gostar. E quem não gosta, eu não tenho capacidade de agradar. Eu falo isso, por exemplo, o cemitério. Porra, velho. Um rapaz escreveu isso no comentário, eu concordo. Uma rinha de dois caras encapetados que voam lutando no cemitério, não tem como ser ruim. Tem que ser legal, velho. Isso é muito legal. Então era o que eu pensava quando eu escrevia, é o que eu pensava quando filmava, é o que eu pensava quando editava e lançando o filme. É isso. Quem não gosta desse tipo de filme, não adianta, eu não vou conseguir agradar, então eu não me importo com eles, porque eles não vão gostar do meu filme. E eu acho que você entra naquela questão da produtora americana, ou da produção de querer agradar o maior leque possível de pessoas e faz um filme sem alma, né? Um filme que não agrada nem a ninguém, né? É o que eu acho. Pergunta aqui, temos uma perguntinha. A Isabela, da página Take 237, ela pergunta qual foi o filme de terror que te fez gostar do gênero e querer trabalhar com isso. Muitos filmes de terror que eu amo bastante. Quando eu tento lembrar, assim, Força Sinistra, é um filme que eu amo muito. A Noite do Arrepio, é um filme que eu adoro. Eu adoro esse filme, também adoro. Agora eu lembro bem quando eu assisti Evil Dead 2, em tela quente, quando acabou o filme, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, meu Deus, que filme legal que eu acabei de ver, por que não tem mais filme assim, cara? Eu quero ver mais filmes assim, eu acho que isso é uma coisa que bateu muito forte em mim nessa inconsequência, nessa coisa da comédia ali misturada, né? Eu gosto de trabalhar com humor, né? Eu acho fundamental, na verdade, a questão do humor. Sabe que o Evil Dead 2 ele me rendeu uma suspensão na escola, porque mesmo? Porque me escolheram para levar um filme para a turma assistir. E o que eu faço? Eu levo o Evil Dead 2, claro, que é um filme que eu amava. A turma odiou, óbvio, o filme, e eu levei uma suspensão. Terrível isso, né, cara? É que alguém não gosta de formação de caráter, hein? Evil Dead é formação de caráter. Eu acho isso. E aí você até falou, e é uma referência para mim do... Como chama? Curso de Verão. Curso de Verão. Você lembra desse filme? Claro, mas tem dois caras que gostam, que passam uma saca de serra elétrica. Esse filme mais que me influenciou a trabalhar com efeitos especiais. Maravilhoso. Maravilhoso também. Mas eu sei de outra coisa que te influenciou, porque eu assisti na mesma época que tu isso, lá nos anos 80, que foi o making of do Império Contra-Ataca. Tô mentindo? Não, isso aí foi quando eu falei, essa é a profissão mais legal do mundo. As pessoas hoje não têm ideia de como é valioso, cara, a informação, né? Isso que a gente tem no Google, isso que a gente tem de making-off é uma coisa raríssima. E Deus sabe por quê. O Silvio lá colocou no SBT, umas 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, um making-off do Império Contra-Ataca, que é um filme que ele nem tinha, né, cara? Mas é a lembrança, assim, para mim, da minha paixão por cinema, de eu falar, cara, isso é a profissão mais bacana. Aquele making-off fez, eu sei lá, eu devia ter uns 6 anos de idade, 7 anos de idade, mas fez totalmente sentido para mim.
eu entendi totalmente o making-off quando ele falava de quadro a quadro, de aquele fantasias. Stop motion, né, que apresentava, que era muito legal. Exato, stop motion, as navezinhas com explosivos. E eu sempre pensei nisso, cara, como alguém pode ser tão sortudo na vida de receber dinheiro para explodir navezinha, velho. E eu me considero, assim, um grande, grande privilegiado por trabalhar com isso. É um privilégio muito, muito grande, assim, cara. Isso é uma coisa que eu agradeço sempre. E hoje, depois desse ciclo todo, viver de fazer monstros, seja no meu filme, seja no filme de outras pessoas, é muito bom, é muito bom. Quando alguém me contrata e vai me pagar uma grana legal para mim explodir uma cabeça ou para me serrar alguém no meio, poxa, que coisa boa, é um sonho de infância que se realiza. E agora, Rodrigo, chegando aqui, pelas minhas contas, estamos quase no finalzinho, né? Poxa, é muito aqui. curto, hein, para fazer uma crítica, hein? É muito curto. Muito curto. Olha aqui, só, você tem, hein, velho? Que legal! Capa preta. Capa preta, né? E palavras finais, Rodrigo Aragão. O que esperar do futuro? Bem, gente, quem puder, assista aí o Cemitério das Almas Perdidas. Vai estar online novamente no domingo, de meio-dia à meia-noite. Se não, vamos guardar a próxima aí, mas assistam. E não, só tenho a agradecer as pessoas. Estamos numa época complicadíssima. Eu acho que mais que nunca é muito importante a gente assistir filmes que nos tirem um pouco desse roteiro ridículo que nós estamos passando nesse país, né? E é um momento assim para a classe artística tentar se ajudar mesmo e se reinventar, e vamos tentar dar a mão aí para a gente conseguir sobreviver passando por esse período complicado no mundo inteiro, no Brasil até um pouco mais que no resto do mundo. Mas o importante somos seres humanos, precisamos de arte. A arte é alimento para a alma, para a sociedade. Eu acho que muitas dessas pessoas cheias de ódios que a gente tem é porque não consumiram arte na sua juventude, na sua infância. Então é muito importante que a gente continue produzindo para o bem da humanidade. Que a gente continue fazendo, sim, filme de terror, filme de ficção, todos os estilos de filme. E é isso. Estamos tocando. Ajude o artista também que mora perto de você aí, o local que é fundamental. E espero passar aí o Cemitério das Almas Perdidas no Vingança dos Filmes B, em breve. E vai, se Deus quiser, em breve. 15 segundos restante. Obrigado aqui a todo mundo que acompanhou a live. Já estou me avisando que estamos encerrando, contagem regressiva. Muito obrigado, Rodrigo Aragão. E nos vemos no próximo filme.